Graça e paz, meus irmãos. Que Deus possa estar abençoando vocês poderosamente. Vamos estar começando a nossa escola dominical agora. Já te convido aí a pegar a Bíblia, pegar a palavra de Deus, para a gente estar meditando. Queria aqui deixar um versículo bíblico já para que os irmãos possam decorar, aprender, decorar, estudar. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27 vai falar a respeito da criação do homem e que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Porém, devido ao pecado, a gente perdeu essa imagem, ou essa imagem foi borrada como uma pintura borrada. De Deus, ele nos transmitiu e nós recebemos de Deus aquilo que a gente chama de atributos comunicáveis: bondade, santidade, misericórdia. Deus ele colocou todas essas coisas dentro do homem ao criá-lo. Porém, o pecado borrou tudo isso e o homem se tornou tudo aquilo de ruim que a gente vê hoje. Porém, mesmo assim, mesmo Deus sabendo disso, Ele não desistiu de nós. Amém? Em Gênesis capítulo 5, vai falar a respeito da genealogia de Adão. E lá, Moisés, ele diz assim, em Gênesis capítulo 5. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem. A semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou e os chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Aqui Moisés ele está repetindo, mais uma vez, o relato lá da criação do homem, mostrando que Deus ele não desistiu de nós, mesmo após a queda. E aqui Moisés ele vai descrever a nação santa, o segmento santo daqueles que iriam buscar a Deus, daqueles que iriam invocar o nome do Senhor, em detrimento aqui ao povo do capítulo 4, que são os descendentes de Caim, daqueles que abandonaram a Deus. Que nessa manhã você possa ir buscar a Deus juntamente comigo, em nome de Jesus, em oração, em louvor e na palavra de Deus. Amém? Em Gênesis capítulo 6, a destruição do mal. Deus anuncia a destruição do mal. Amém? Gênesis capítulo 6 vai dizer assim, como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então lhes disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, aos quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. E viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus e gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Amém? Glória a Deus.
Meus irmãos, texto que acabamos de ler, que faz parte aqui da Sagrada Escritura, Gênesis capítulo 6, que é quando Deus ele anuncia, a destruição do homem, a destruição da terra. Amém? Nós já vimos nas duas mensagens anteriores, irmãos, que a gente vê a origem do mundo, como o mundo surgiu, o mundo sistema, longe de Deus. O mundo que eu falo não o mundo físico, criado pelo nosso Deus, pelo nosso Criador, mas o mundo que abandonou a Deus na realidade, né? O mundo, sistema de valores, de princípios que colocam Deus de lado. A gente falou disso na nossa primeira mensagem dessa série. Falamos também a respeito da resposta de Deus a esse povo, né? Esse grupo que surgiu lá com Caim, de pessoas que você pode depois ler aqui no capítulo 4. Eram pessoas materialistas, eram pessoas que não buscavam a Deus, que não amavam a Deus, que compravam, vendiam, casavam, se davam-se em casamento. Ô Raimundinha, bom dia, que Deus abençoe. Que faziam tudo das coisas normais da vida, porém não colocavam Deus na história. E aí surgiu um outro grupo que é relatado aqui em Gênesis capítulo 5, que é os descendentes de Adão, os descendentes de Sete, certo? E esse grupo foram daqueles que invocaram o nome do Senhor, que buscaram a Deus no meio deste mundo que estava se corrompendo, onde as pessoas estavam construindo as suas vidas à parte de Deus. Aí surgiu aqui um homem, filho de Eva, o Sete, que gerou um filho chamado Enos. No capítulo 4, versículo 26, vai dizer que daí começou-se a invocar o nome do Senhor, certo? Então preste atenção, começou-se a invocar o nome do Senhor porque tinha parado. A busca a Deus, a adoração a Deus, a guarda dos mandamentos de Deus, como por exemplo a monogamia, o casamento com uma só mulher, a guarda do sábado, os sacrifícios, tudo havia parado. A adoração a Deus, o culto a Deus havia sido encerrado quando surgiu a comunidade de Caim. Porém, surge aqui a comunidade de Enos, desses que recomeçaram a invocar o nome do Senhor, em louvor, em adoração, na pregação da palavra. Dentre esse grupo surge Enoque, certo? Que a gente estudou, né, a belíssima história dele na aula passada. Surgiu Enoque, e Enoque, irmãos, resolveu andar com Deus de forma como sem igual, certo? De maneira assim diferente, ele resolveu andar com Deus. E lá em Judas vai dizer que ele era um profeta de Deus. E como profeta, ele anunciou o juízo divino, que vem se cumprir imediatamente já no capítulo 6 aqui com Noé. Mas também anunciou um juízo divino vindouro, que haveria de acontecer na vinda de Cristo. Certo? Ou seja, surge aqui uma comunidade cheia do Espírito Santo, que busca a Deus, que ama a Deus, que profetiza. Deus opera um sinal grandioso através da vida de Enoque. Ele é arrebatado, ele não vê a morte. Um abraço, meu irmão Pedro, aí de Moçambique. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Depois da live aqui eu vou ligar para o irmão, certo? Deus lhe abençoe. Então assim, surge esse pregador, esse grande homem de Deus, esse profeta, certo? E ele é arrebatado, irmãos. Deus ele testifica a palavra dele de juízo, de condenação sobre os ímpios pecadores através do arrebatamento de Enoque. E logo após Enoque surge Noé. Porém, antes da gente falar aqui no surgimento de Noé, vai acontecer algo, irmãos, que assim vai entristecer muito o coração de Deus, que é o que a gente vai ver a partir de agora. Tá certo? Aqui em Gênesis 6. Se você tem entristecido o coração de Deus, cuidado.
Tá certo? E como é que a gente entristece o coração de Deus? A principal forma é o pecado. É quando o crente, ou o homem, de maneira geral, ele se entrega ao pecado, ao invés de se entregar a Deus. Ele faz parte do sistema mundano, como foi Caim e seus descendentes, ao invés de fazer parte do mundo de Deus, da adoração a Deus, como foi Enos e os seus descendentes. Então, assim, os homens, até os filhos de Deus, os descendentes de Enos, aqui no capítulo 6, vão entristecer o seu Criador, certo? E é algo perigoso quando a gente entristece o Espírito Santo de Deus com os nossos pecados. A Bíblia diz que quando a gente anda no Espírito, manifestando o fruto do Espírito, não há condenação. Está lá em Gálatas 5:23. Mas quando andamos na obra da carne, no mesmo capítulo lá de Gálatas, a partir do versículo 17, nós entristecemos o coração de Deus, e os que tais coisas praticam, os que tais obras da carne praticam, não herdarão o reino de Deus. Esse é o problema. E esse povo, o povo de Deus agora, vai entristecer o coração do seu Criador, e ele vai tomar a drástica decisão de aniquilar com a raça humana, de acabar com a raça humana, através do dilúvio. É o que a gente vai estar vendo a partir de agora, aqui no capítulo 6 de Gênesis. Tá bom? Se você puder ler comigo, leia. Se não, escute, pois a fé ela vem pelo ouvir. Diz assim, ó: e como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. A Bíblia aqui, irmãos, ela vai falar que os homens vão se multiplicando sobre a face da terra, né? O crescer e multiplicai-vos estava acontecendo, certo? E havia uma comunidade daquelas pessoas que não buscavam a Deus, e havia uma outra comunidade daqueles que tomaram a decisão de adorar a Deus. Porém, a gente subentende aqui que com o crescimento da população, né, e as cidades aumentando, os homens se espalhando, houve aqui a necessidade de haver um relacionamento entre eles, por exemplo, de negócios, de demarcação de terras, de compra e venda de objetos, né, de, por exemplo, objetos cortantes. A gente leu em Gênesis 4 que a criação de animais, a agricultura de uma forma geral, a formação de utensílios domésticos, como construídos com ouro, com bronze, aqueles materiais cortantes, surgiu ali na comunidade de Caim. E assim houve essa necessidade de uma troca de relacionamentos entre a semente santa, que aqui em Gênesis 6 é chamado de os filhos de Deus, e aqueles que não buscavam a Deus, que são chamados aqui de os filhos dos homens. Por que se chama filhos dos homens? Porque o homem estava no centro e não Deus. O homem era o exaltado, o homem era o glorificado e não Deus. E os filhos de Deus, é falado assim a respeito deles porque Deus estava em primeiro lugar. Mas o que acontece? Com esse crescimento populacional, houve a necessidade de se relacionarem por algum motivo. E nesse relacionamento, irmãos, os filhos de Deus, diz aqui o texto, começaram a olhar para as filhas dos homens e viram que elas eram muito formosas. Muito provavelmente, por serem elas as filhas dos homens, aqueles que não buscavam a Deus, eram mulheres sensuais, eram mulheres que se utilizavam ali do corpo para atrair os homens, andando e se vestindo ali de maneira sensual, certo? E quando houve essa proximidade dos filhos de Deus com os filhos dos homens, os filhos de Deus colocaram os olhos nas filhas dos homens. E o que acontece, irmãos? O texto vai dizer que eles tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então eles observaram os filhos de Deus, tá certo? Observaram, viram aquelas mulheres
E daquelas mulheres eles escolheram as mais belas, as mais bonitas e se casaram com elas. E aqui, irmãos, aqui o negócio vai acabar. Porque nessa união, nesse casamento, nesse relacionamento, o que vai acontecer? Os filhos de Deus vão se desviar. Certo? Então já fica aqui essa lição para nós. Nós estamos no mundo, certo? A palavra aqui ela é a mesma. Foi o que aconteceu no passado e é o que acontece hoje. Nós estamos aqui no mundo, temos que nos relacionar com pessoas que não são da nossa mesma fé. E aí, irmão, se a gente não tiver cuidado, está o perigo. Muitas vezes o jovem, por não encontrar na igreja uma moça que lhe seja atraente aos olhos, né, que lhe agrade aos olhos, ou uma moça na igreja não vê um rapaz que lhe agrade, vão buscar onde? Em outros meios sociais, que não dentro do povo de Deus, dentro da igreja. Isso daí é muito perigoso, porque esse foi um dos principais pecados da geração de Noé. Os filhos de Deus da geração de Noé, sendo atraídos pelas filhas dos homens, se relacionaram. E nesse relacionamento, o que aconteceu? Eles abandonaram a Deus. Certo? Então, assim, muito cuidado, você que é jovem, você que é um homem, que é uma mulher que é solteiro, que está solteiro, muito cuidado para não se relacionar com pessoas que não são da mesma fé que você e eu, e você acabar se desviando, se afastando. No nosso meio tem aquela conversa, aquela história, né? Parece que está tão desesperado que diz assim: não, eu vou ganhar ele para Jesus, vou me relacionar com ele e vou ganhar ele para Jesus, ou vou me relacionar com ela e vou ganhar ela para Jesus. Quando na realidade, muito provavelmente, ela é que vai ganhar você para esse sistema mundano. Pode ser que aconteça isso? Pode. Mas na maioria das vezes, irmãos, não é o que acontece. E aí se relacionam e um quer buscar a Deus e o outro não quer. E aí geram filhos, um quer levar o filho para uma determinada religião e o outro não quer. Um não quer saber de Deus, não ensina ao filho os caminhos de Deus, a respeito da palavra de Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas. Já o outro quer ensinar, e tudo isso pode gerar uma série de conflitos. Porém aqui em Gênesis 6 não gerou conflito, pelo contrário. Os homens, os filhos de Deus, fizeram foi se desviar mesmo, certo? E foram ali atraídos, concupiscência dos olhos, se entregaram à sensualidade, à sexualidade ali com aquelas mulheres, se casaram e abandonaram a Deus. É interessante a descrição aqui que ele fala a respeito do pecado deles, que é semelhante ali ao que aconteceu com Eva. Você lembra aí a história de Eva, quando ela caiu? Ela olhou, viu um fruto, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o fruto proibido, e ali naquele fruto, certo? Ela olhou, diz o texto que ela achou bonito, formoso, foi lá, tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido. E aí a humanidade caiu em Adão e em Eva. Olha aqui no versículo 2, o que aconteceu aqui com os filhos de Deus, ó. E vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, ao mesmo pecado, da mesma forma que aconteceu ali com Eva, no jardim. Os filhos dos homens viram os filhos de Deus, viram que as filhas dos homens eram formosas ou agradáveis aos olhos e tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então, assim, tomemos cuidado. A forma de pecar aqui foi o mesmo e da mesma forma hoje, irmãos. Tomemos cuidado em que nós colocamos os olhos, certo? Com a concupiscência dos olhos. Hoje tem a internet, que você pode estar aqui agora usando para algo bom, mas o jovem, um homem, uma mulher, pode depois estar usando aí para assistir filmes proibidos, né, que não convém ao cristão, para se entupir de entretenimento
até mesmo que não seja proibido, vamos dizer assim, porém que desagrada a Deus, certo? Então, tomemos cuidado com a concupiscência dos nossos olhos. Por quê? Porque com essa concupiscência, irmãos, a gente pode se dar mal, certo? O homem se deixou seduzir por aquelas mulheres bonitas, formosas, e tomaram para si. E lisonjeados, né, e assim, encantados com aquela beleza e sensualidade, se entregaram à promiscuidade. E assim abandonaram o Senhor. Uma pergunta que eu tenho para nós essa manhã é a seguinte: o quanto você ama a Deus em relação ao pecado? Ou será que você ama mais o pecado do que a Deus? Os filhos dos homens, quando surgiu ali aquela oportunidade, quando houve a proximidade, irmãos, eles tomaram a decisão de pecar. E todo dia a gente tem uma decisão a tomar, de fazer a vontade de Deus ou não. Certo? O mundo vai nos oferecer mulheres, homens, a internet, a TV, tem cobiça de todas as formas, de todos os meios, querendo ali nos seduzir, nos levar para aquilo ali, nos esquecer de Deus. Jesus, profetizando na vinda dele, disse que seria exatamente como nos tempos de Noé. Os homens casavam, davam-se em casamento, plantavam, colhia, eles se relacionavam ali, coisas normais, até normais do dia a dia e da vida. Porém, eles não buscavam a Deus. Certo? Esse foi o problema. Quando faziam o que era normal, esqueciam de Deus. Quando faziam o que não era pecado, esqueciam de Deus. E aquilo ali acabava se tornando em pecado. E já tinha aqueles que se entregavam mesmo ao pecado, ao erro, aquilo que não agrada a Deus. Foi o que aconteceu aqui. Eles viram as filhas dos homens, viram que eram bonitas, acharam bonitas e tomaram para si e casaram-se. E aí vem o versículo 3, irmãos. A triste mensagem aqui do versículo 3. Gênesis 6, versículo 3. Que diz assim, ó: Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Certo? Deus ele tomou a decisão de dar um limite. Deus ele tomou a decisão de colocar um fim naquela situação ali, naquele pecado. Certo? Deus ele tomou essa decisão. E qual foi a decisão de Deus? O meu espírito ele não agirá para sempre no homem, porque ele é carnal, porque ele é pecador, porque ele é inclinado a fazer o errado. Irmãos, aquela comunidade dos setistas, eles amavam a Deus e buscavam a Deus. Mas quando houve uma oferta de Satanás através daquelas mulheres, eles mudaram de atitude. Certo? Eles mudaram de atitude. E o que acontece? Eles começaram a rejeitar o Espírito Santo. Eles começaram a rejeitar a palavra de Deus, a vontade de Deus para a vida deles. E Deus tomou essa decisão. O meu espírito não vai agir para sempre neles. O meu espírito não vai contender para sempre com eles. Então escute, ó, aqui a gente aprende que a paciência de Deus, ela possui um limite. Certo? A paciência de Deus comigo, com você, com a humanidade, ela tem um limite. Quanto mais o homem resiste à ação do Espírito de Deus, ele está ali se arriscando a se perder eternamente e a ser julgado e condenado por Deus. Aquela comunidade dos filhos de Deus agora se desviaram e Deus foi e decretou: meu espírito não vai agir para sempre no homem, por causa dos seus pecados, da sua rejeição à vontade de Deus, à palavra de Deus. E aqui Deus ele vai dar 120 anos.
certo? Um tempo de 120, que foi aquele tempo em que Noé vai construir a arca. Já sabemos que nesse tempo os homens viviam bastante tempo. Noé ele vai construir a arca, tá certo? E o tempo de construção da arca é o tempo final da paciência de Deus com aquela geração. Interessante, certo? O que estava acontecendo aqui nesse momento? Quando Noé ele vai entrar já na história e vai construir a arca, e o que ele fez? Note que o texto diz que o Espírito de Deus estava agindo no homem. Como? Uma das formas de Deus agir na nossa vida, e estava agindo na vida deles, era através da pregação da palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que Noé ele era um pregador da justiça. Pedro, na sua segunda carta, vai ensinar que ele era cheio do Espírito de Cristo e pregou aos espíritos em prisão, esses aqui em Gênesis, que estavam presos no pecado. Noé pregou, anunciou o juízo divino. A construção da arca, para se livrar de um dilúvio, algo que nunca tinha acontecido sobre a face da terra, para se livrar de uma condenação, de algo que nunca nem tinha se visto, que era a chuva, quanto mais uma inundação sobre a face da terra, já era, irmãos, um sinal de Deus, da fé de Noé, para que esse sinal aí viesse a convencer os ímpios, certo? A construção da arca era um sinal divino, era um sinal de Deus. E aquela comunidade, irmãos, ela não creu, ela não acreditou, certo? Infelizmente, eles vão rejeitar a pregação de Noé. E o que acontece? No versículo 4, dando aqui continuidade, esse povo, ele vai fazer o seguinte, Gênesis 6:4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome, na antiguidade. Quando o texto sagrado aqui está falando, irmãos, a respeito de haver gigantes sobre a face da terra, eu entendo, existem algumas interpretações quanto a isso daqui, mas eu entendo, irmãos, que aqui é uma referência ao poder daqueles homens. Aqueles homens, eles eram poderosos, tá certo? Eles eram homens poderosos, homens que tinham uma grande influência, que construíam cidades, que eram como lá os descendentes de Caim, crescendo ali na invenção de coisas, descobrindo coisas na natureza, certo? Ali crescendo e se tornando cada vez mais homens poderosos. Estes aí são os gigantes a quem eles se referem aqui, certo? E essa palavra gigantes tanto se refere para homens de grande estatura, como para homens poderosos. Então eu entendo aqui que gigantes, quando ele fala aqui, está se referindo exatamente, irmãos, a isso, certo? A homens que eram poderosos sobre a face da terra. E eles dizem assim, naquele tempo haviam gigantes, e também depois, quando os filhos de Deus, possuíram as filhas dos homens, a quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Então, os filhos de Deus se relacionam com as filhas dos homens, nascem os filhos. O que acontece? Em vez desses filhos aqui tenderem para a religião dos pais, que ele enfatiza aqui os homens, buscarem a Deus, o que eles fazem? Também se tornam homens poderosos, certo? Eles se tornam homens, varões valorosos de renome na antiguidade. Agora preste atenção que não é mais o nome de Deus que está sendo exaltado aqui. Não é mais o nome de Deus que está sendo glorificado, mas é o nome de quem? Dos homens. É o nome daqueles que não merecem a glória de um outro homem, certo? Então repare que aqui se desviaram de vez.
Então Deus, ele determinou, tomou a decisão de destruir aquela comunidade, mas deu um tempo de arrependimento, levanta um homem, certo? Para pregar, para anunciar o evangelho. Já tinha lá a mensagem de Enoque no passado, mas eles não se arrependem. Muito pelo contrário. Olha aqui o versículo 5. Diz assim, ó: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Então, com esse casamento misto dos crentes, dos santos de Deus, com os ímpios, com as mulheres ímpias, os homens se espalham. E se espalham o que também? A maldade. Tá vendo como é que é arriscado aí? Então, assim, a gente tem que ter cuidado, irmãos, com quem a gente se relaciona, com quem os nossos filhos se relacionam, porque eles nasceram, as crianças nasceram, e ao invés de buscar a Deus, buscaram a quem? Ao homem, ao mundo, aos prazeres do mundo, desejando se tornar grandes, poderosos, buscando riquezas, buscando poder, se esquecendo de Deus. E, consequentemente, a maldade se multiplicou. E o texto continua dizendo assim, ó: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O coração do homem era mau, perverso, certo? Versículo 6 diz assim, ó: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então preste atenção. A quem Moisés ele escreveu primeiramente esse texto, irmãos, foram aos israelitas. Certo? A quem Moisés primeiramente escreveu esse texto foram aos israelitas. Irmãos, eles estavam saindo do Egito. Eles estavam saindo de meio de um povo onde o homem, certo, era o centro de tudo. Por exemplo, o Faraó, ele era considerado filho de Deus, o próprio Deus, a encarnação de Deus na realidade. Certo? Então, na religião egípcia, na sociedade egípcia, na cultura egípcia, o homem era o centro de tudo. Então, Moisés explica esse texto aqui que eu estou explicando para os irmãos a Israel, antes deles entrarem na Terra Prometida. Por quê? Para quê? Para que eles, irmãos, para que eles não venham a se contaminar e a cometer os mesmos erros que os antepassados aqui cometeram lá no princípio do mundo, certo? No surgimento, né, das coisas, os antigos ali, aqueles na antiguidade. Eles cometeram esses erros, os filhos de Deus se desviaram. Moisés está ensinando para eles, Deus tirou vocês também do Egito, Deus libertou vocês da escravidão. Agora vocês têm que ser santos de Deus, separados de Deus, servir e amar só a Deus. Olha o que aconteceu no passado, com a geração de vocês, com a nossa geração que foram os setistas. Olha como Deus agiu, como Deus deu um tempo de arrependimento e eles não quiseram. Muito pelo contrário, o mal fez se multiplicar. Moisés, ele mostra isso para que eles olhem para esse texto, irmãos, e não cometam mais esse erro, esse pecado. Isso aqui também está escrito por nossa causa. Repare que quando Israel ele entra lá em Canaã, ou começa, ainda com Moisés, eles começam a tomar posse, a peregrinar no deserto, eles se contaminam com as mulheres moabitas, o mesmo pecado dos filhos de Deus aqui, que se contaminaram com as filhas de Caim, com as filhas dos homens. Então preste atenção, o que está escrito aqui, Moisés usou como exemplo para aquela geração dele. E o que está escrito aqui é um exemplo para nós. Porque Jesus diz que como foi nos dias de Noé, assim será pela ocasião da vinda do Filho do Homem.
Então, assim, nos tempos do fim, é isso que vai acontecer. A maldade no coração do homem vai se multiplicar. Por quê? Porque o nosso coração, meu e o seu, ele é mau. E a gente tem que aprender a dominar essa natureza caída que ainda há em nós. Andar no Espírito e crucificar ali as obras da carne. Irmãos. Porque do contrário, irá acontecer conosco o que aconteceu aqui com eles. Coração mau. O que aconteceu? Não se arrependeram dos seus pecados. Pelo contrário, Deus foi que se arrependeu de os haver criado e tomou a decisão de destruir o homem e os animais, porque o homem é o representante máximo da criação. Então, quando o homem é julgado, a criação ela sofre junto também. Certo? Sobre essa questão do arrependimento de Deus, que a Bíblia lá em outro local vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Moisés aqui ele está apenas usando uma linguagem popular, linguagem humana, para descrever, ou tentar descrever qual foi o sentimento de Deus. Certo? O que Moisés está querendo dizer? Que Deus ele mudou de ideia. Que Deus ele não quis mais que o homem existisse sobre a face da terra e tomou a decisão de destruí-lo. Então preste atenção. Essa é só por questão de linguagem bíblica mesmo que Moisés usou aqui para que a gente entenda. Porque lá em Números, quem vai falar que Deus não se arrepende também é o próprio Moisés. Certo? Ele não é um homem, ele não se arrepende como um homem se arrepende. A gente compra algo e depois se arrepende porque não sabia que a gente estava sendo enganado. Deus não, Deus já sabia de tudo. E aqui ele tomou essa decisão de julgar o homem e acabar com o homem sobre a face da terra. Por quê, irmãos? Porque o nosso Deus, ele é justo. O nosso Deus, ele é bom. Mas também ele é justo. Certo? Então, fiquemos nós sabendo que se a gente se deixar seduzir pelo pecado, Deus ele vai também nos julgar. E como ele julgou e condenou aquela geração, infelizmente, irmão, se a gente perseverar, fazer o que é errado, também seremos julgados, certo? E condenados, como aquela geração ali foi. Mas o bom e o maravilhoso, irmãos, disso daqui, é que no versículo 8, raia a esperança. Certo? No versículo 8 é dito assim, ó. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Um homem dentre a multidão dos que abandonaram a Deus, acha-lhe graça. Ou seja, os olhos do Senhor se voltam para aquele homem, para esse cidadão aqui chamado Noé. E por que os olhos do Senhor se voltou para ele, irmãos? Nesse momento aqui, o versículo 9 vai explicar. Diz assim, ó. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então preste atenção. Noé, ele resolveu, ele tomou a decisão de ser justo, de ser íntegro, certo? Noé, no meio de uma sociedade injusta, má, ímpia, materialista, que não buscava a Deus, Noé toma a decisão: eu vou buscar a Deus, eu vou criar meus filhos na disciplina do Senhor, na admoestação do Senhor. E essa decisão de Noé, irmãos, fez toda a diferença, certo? Essa decisão de Noé fez toda a diferença. O texto diz que Noé andava com Deus. Você lembra quem é que andava com Deus? Aí no capítulo 5, ele mesmo, Enoque. Então Noé resolveu seguir o exemplo de Enoque, do seu antepassado, e resolveu andar com Deus. E nesse caminhar com Deus, nessa ansiedade, nessa vontade que Noé tinha de servir a Deus em meio a uma sociedade ímpia, totalmente longe da palavra de Deus, da adoração a Deus, irmãos, foi o que fez a diferença. E
foi o que trouxe o livramento para Noé e para sua família. Então escute que a Bíblia diz que se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Amém? Se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Se alguém ama a Deus, irmãos, esse recebe o livramento dele. E não só ele, não só Noé recebeu o livramento. Noé, com o seu livramento, livrou também a sua própria família. Certo? Então, assim, 8 pessoas vão escapar do dilúvio. A família de Noé. E somente eles. Irmãos, isso é um exemplo maravilhoso para nós. Primeiro, que é possível a gente andar com Deus em meio a uma sociedade ímpia, maligna. Quando Jesus ele profetizou, ele diz como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, onde havia maldade também, a perversão sexual e a maldade, falta de amor ao próximo, certo? Como foi nesses dias, vai ser assim na minha vinda. E é assim hoje, irmãos. Por quê? Porque nós estamos, certo? Tudo isso está indicando o quê? Que Jesus está voltando. Então nós estamos nesse tempo da vinda do Senhor. Mas o que é maravilhoso também é que nós também podemos andar com Deus no meio dessa geração. Você que é jovem, homem, mulher, você pode andar com Deus como Enoque andou, como Noé andou. Você pode ser um pregador, você deve ser uma pessoa que anuncia o juízo de Deus nesse mundo vindouro, certo? Nesse mundo que estamos hoje, né? Anunciar o juízo vindouro nesse mundo de hoje. Você pode e deve ser esse anunciador das boas novas, irmãos. Porque a Bíblia vai falar de uma salvação e de uma condenação. E somente aquele que tem esperança em Cristo, que tem sua vida lavada pelo sangue de Jesus, é que vai ser liberto e salvo. E livre dessa condenação que está para vir sobre todo mundo. Então escute, nós estamos nos tempos de Noé. Cristo está voltando. Ande com Deus. Não seja como os descendentes de Noé, os cetistas, que se deixaram seduzir à concupiscência dos olhos e acabaram se misturando com as mulheres filhas dos homens, dos ímpios. Nasceram filhos ímpios e acabaram indo todos para o inferno e para a condenação. Mas seja como Noé, como Enoque, como Enos, como uma comunidade de homens e mulheres de Deus que buscam ao Senhor, que amam ao Senhor. Certo? Essa é a mensagem de Deus para nós nessa manhã. Busque andar com Deus. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Como foi nos dias de Noé, as pessoas enriquecendo, as pessoas casando, se dando em casamento, plantando, colhendo, prosperando. Vai ser também nos dias da vinda do Filho do Homem. Quando todos disserem a paz, e aí sobrevirá de repente uma repentina destruição, profetizou Paulo, por ocasião da vinda do Filho de Deus, certo? Porque ele já veio, isso na época lá aqui da profecia. Então assim, já veio a sua segunda vez, né? Então assim, vamos fazer, irmãos, a vontade de Deus, escutar o alerta de Jesus, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, como a gente vê hoje. Hoje o casamento, né? O texto lá em Mateus vai dizer que se casavam, davam-se em casamento. No princípio, irmãos, o casamento foi um homem e uma mulher. Hoje em dia há uma variedade de tipos de casamento, que não são conforme lá no princípio, homem e mulher. Mas, irmãos, nesses últimos dias, nos dias de Noé, marcado por estas coisas, nós podemos andar com Deus. Nós podemos abandonar o pecado, abandonar o erro, não se deixar influenciar pelo mundo ao nosso redor. Mas, pelo contrário, influenciar os que estão ao nosso redor, especialmente a nossa casa, e conduzidos juntamente conosco a Jesus e a salvação. Noé,
pela sua pregação, pelo seu testemunho, não salvou ninguém ao seu redor, a não ser a sua casa. E quando eu falo salvou, salvou da destruição, do dilúvio, certo? Ele conseguiu convencer sua família a estar no barco, a entrar dentro da arca. Eles creram e receberam o livramento de Deus. Noé, sua esposa, os filhos e as mulheres de seus filhos. Apenas 8 pessoas foram salvas. Pedro ele vai profetizar que esse mundo haverá de ser destruído por meio do fogo agora. Não mais pela água, mas pelo fogo. Mas nós, irmãos, podemos receber o livramento de Deus dessa condenação eterna. Como? Andando com Deus, amando a Deus sobre todas as coisas, amando a Deus mais do que ao pecado, e não nos esquecendo também ali de anunciar essa palavra às pessoas ao nosso redor. Então que Deus te abençoe nessa manhã. Fique essa palavra: Deus anuncia a destruição do mal, e um dia Jesus Cristo ele vai voltar e vai aniquilar com o mal, vai criar novos céus, nova terra, onde habita a justiça. E aquilo que não foi feito de justiça nesse mundo agora, irmãos, haverá de ser feito nesse mundo por vir, porque ele haverá de julgar as nações, ele haverá de julgar todos os homens. E somente aqueles que foram perdoados por ele mesmo é que irão escapar da condenação eterna. O homem pode ter sido feliz no pecado aqui, cometido as piores injustiças e não ter sofrido a justiça humana, mas não escapará da justiça de Jesus, da justiça divina. E até se ele morrer, ele vai ressuscitar para ser lançado na condenação eterna. É assim o que diz a palavra de Deus. Amém? Então fica esse alerta para nós. Que Deus ele abençoe a tua vida, a minha.